Nada me convence de que as Filipinas não possam crescer 6% no médio prazo. Uday Tarar, Goldfish Capital. A economia das Filipinas teve uma expansão significativa nos últimos anos, apesar das eleições terem provocado uma reação positiva da moeda e da bolsa de valores do país. Quais são os desafios atuais para as Filipinas? As Filipinas têm tido um dos melhores cenários macro entre os mercados emergentes por alguns anos. Entretanto, o país ainda depende fortemente do consumo doméstico para o crescimento do PIB e a proporção do setor manufatureiro em relação ao PIB permanece uma das mais baixas da Ásia. As remessas internacionais e a indústria de BPO são responsáveis por cerca de 20% do PIB, tornando o país vulnerável à desaceleração global. Portanto, os gastos com infraestrutura precisam aumentar e o governo precisa incentivar mais o setor privado e investir no setor manufatureiro filipino. Nesse sentido, a única preocupação para o país no momento é que o setor manufatureiro precisa crescer a um ritmo mais rápido do que o atual. O investimento estrangeiro direto quadruplicou nas Filipinas durante os últimos anos. Qual é a opinião dos investidores estrangeiros em relação ao novo primeiro-ministro? Existem preocupações de que ele terá um impacto sobre a economia? Como eu disse anteriormente, as Filipinas têm um dos melhores cenários macros da região e vão continuar com essas políticas econômicas. Talvez haja algumas mudanças para o setor manufatureiro e um aumento dos gastos com infraestrutura. Com base em minhas recentes visitas às Filipinas e a minha interação com investidores estrangeiros, eu não notei nenhuma grande preocupação em relação à nova liderança do país. Alguns economistas estão afirmando que, no curto a médio prazo, as variáveis fundamentalistas para a economia filipina são fortes suficientemente para um crescimento de 5 a 6%. Essa previsão é realista ou será que ainda é muito cedo para se avaliar o status da economia? As Filipinas têm uma das menores taxas de inflação da região, um superávit em conta corrente e os níveis de déficit e dívida do governo são muito baixos. Além disso, as taxas de juros permanecem baixas e o país tem um dos menores custos de empréstimos entre os mercados emergentes. Recentemente, as agências de classificação de risco melhoraram a nota do país por causa desses fatores. O consumo doméstico permanece firme, com forte crescimento no setor da construção e na indústria de BPO. Portanto, nada me convence de que as Filipinas não possam crescer a 6% no médio prazo. Os pedidos às fábricas filipinas surpreenderam positivamente em maio e a moeda tem se recuperado após os resultados da eleição. Será que o peso filipino vai continuar se valorizando, considerando que as exportações registraram a queda mais rápida em 6 meses na quarta-feira? A recente recuperação da moeda foi impulsionada pelo claro mandato eleitoral e pelas fortes variáveis fundamentalistas. Os dados econômicos devem continuar positivos, apesar de o país não estar imune à desaceleração dos mercados emergentes e da China. Portanto, essa valorização da moeda será temporária e dependerá de fatores mundiais e dos dados econômicos do país. Obrigada pela participação, Uday. Obrigada pela audiência e continuem clicando de volta no site da Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais. So be sure to check back.